Olá meninas, meu nome é Larissa, tenho 28 anos, faço parte da Igreja Cristã da Família e tô aqui hoje para contar o meu testemunho de vida, a minha experiência com a depressão e esse processo de cura. No início eu não enxergava toda aquela dimensão como um processo depressivo. Eu afirmava que era apenas estresse do dia a dia, muita responsabilidade. Naquela época eu tinha 21 anos, uma filha de 1 ano e era somente eu e ela. Fui percebendo que eu já não era mais a mesma pessoa. Não enxergava a saída para problemas pequenos, sentia uma tristeza profunda e aquela vontade de me desligar do mundo. Foram diversos fatores que me levaram a um estágio tão avançado da depressão. Entre traumas da infância e adolescência que nunca foram conversados ou tratados, conviver com um chefe problemático e abusivo, e o medo de estar gerando uma vida com 21 anos de idade sozinha. Eu sempre soube que Deus podia me curar. Eu sabia que Ele tinha o poder da cura. Foi um momento da minha vida que eu orei e eu busquei muito essa cura em Deus. Eu pedia todos os dias nas minhas orações que Ele me devolvesse essa vontade de viver de novo, de sentir alegria novamente, vontade de estar viva. É claro que durante um processo depressivo, às vezes a gente tem aquele pensamento, Deus me esqueceu, Deus não me escuta mais, não escuta mais as minhas orações. Na verdade, quem buscou ajuda por mim não fui eu, foi o meu marido. Ele que decidiu dar o primeiro passo, ele que ligou pra psicóloga, ele que agendou uma consulta, me levou, me acompanhou. Eu era muito relutante quanto a isso, eu não queria acreditar que eu estava tão doente a ponto de precisar da intervenção ali de um profissional ou até mesmo de remédios. Quando a psicóloga me diagnosticou, ela foi bem clara em me falar que eu já estava num processo muito avançado de depressão. E além de ser diagnosticada com a depressão, eu também recebi o diagnóstico de ansiedade e ataque de pânico. E ali foi determinante, ela disse que eu teria que começar um tratamento medicamentoso, que era a melhor solução ali naquele momento, pelo estágio dessa depressão já estar tão avançado assim. Deus foi essencial nesse processo. Eu sabia que sem Ele eu nunca ia conseguir sair desse fundo de poço que eu estava vivendo. Eu acreditava muito que Deus ele tinha cura para minha vida. Ele poderia me curar. Ele poderia entrar e mudar todo aquele cenário que eu estava vivendo naquele momento. O meu maior encontro com Deus nesse processo de cura foi quando eu decidi colocar um ponto final naquilo que eu estava vivendo e dar fim à minha vida. Eu primeiro fiz uma oração, pedi perdão para Deus por aquela decisão que eu estava tomando e fui sincera com Ele. Eu disse que eu já não aguentava mais, que ali eu tinha... Nesse tempo já tinha se passado uns 2 anos aproximadamente, e eu realmente estava exausta. Eu já não aguentava mais viver esse processo. Eu não aguentava mais levantar da cama sem vontade de viver. Eu não aguentava mais chorar, sentir aquela tristeza profunda, não encontrar solução para minha vida. Então eu fui sincera com Deus, eu falei para Ele que aquele dia eu ia dar fim na minha vida, eu pedi perdão para Ele. Eu deixei a minha filha com a minha mãe naquele dia e eu tava decidida a acabar com aquele sofrimento naquele dia. Tinha tudo pra dar certo e graças a Deus deu tudo errado. Eu tive algumas pessoas que me ajudaram sim nesse processo. Algumas pessoas de perto, outras pessoas um pouco mais de longe. Todas foram essenciais pra que eu ficasse bem. Mas o meu maior cuidador, depois de Deus, foi o meu marido. Ele sacrificou uma parte da vida dele naquela fase pra cuidar da minha vida. Eu orei e pedi pra Deus que Ele me mostrasse o medicamento certo. Eu já tinha feito tratamento com diversos outros medicamentos que não foram assertivos e isso ainda piorou meu processo de cura. Então, de uma forma clara e objetiva, eu tomei conhecimento desse medicamento, comecei um tratamento com ele e depois de alguns dias de adaptação desse remédio, eu voltei a enxergar a vida como eu enxergava antes da depressão. Eu comecei a ter vontade de fazer coisas novas, de viver, comecei a enxergar esperança, comecei a ter mais paciência, comecei a recuperar dentro de mim tudo aquilo que a depressão havia tomado. Minha vida mudou completamente. Depois que eu me declarei curada, eu pude dar atenção a coisas que antes eu não dava atenção, principalmente dentro de mim. Muita coisa aqui dentro precisava ser mudada, como o meu temperamento, que sempre foi difícil. Eu sempre fui uma pessoa sem paciência, nervosa, estressada. Então eu fui encontrando possibilidades de viver a vida da melhor forma possível, me livrando dessas âncoras que eu tinha antes da depressão. E até hoje, mesmo depois de estar curada há alguns anos, eu ainda olho pra trás e não acredito que eu consegui sair daquele abismo. Porque naquela época eu realmente acreditava que não tinha saída. Eu já tinha aceitado aquilo pra minha vida. Não tem saída, eu vou ter que ou aceitar viver assim, ou dar fim à minha vida. E essa não foi a minha realidade, graças a Deus. Eu pude receber uma nova chance de vida. Se hoje tem alguma pessoa aqui que tá passando por esse processo de depressão, ansiedade, pânico, ou qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de doença, acredite, tem fim, tem saída. Vai ter fim pra você também. Eu era a pessoa mais incrédula quando se tratava da minha cura.
Eu cheguei num estágio tão avançado, de dor profunda, de tristeza profunda, que eu não acreditava que ia ter saída pra mim, e teve. Você não tá sozinha, você nunca esteve sozinha. Acredite que há uma saída, há um fim pra isso. Não tenha medo de procurar ajuda de um profissional, não se culpe por isso. Às vezes o cristão tem esse pensamento de que a medicina, a ciência e Deus não se encaixam, mas isso não é verdade. A ciência e a medicina também é uma criação de Deus. Se engana quem pensa que um cristão não deve ir a um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, ou que não deve aceitar tratamento com remédio. A ciência e a medicina foram criadas por Deus também, como todo o restante das coisas desse mundo. Então, une o bom ao ótimo e procure a ajuda de um médico também. Se existe um psicólogo, um psiquiatra, um farmacêutico, um químico, um profissional da saúde, para nos ajudar, foi Deus quem capacitou cada um deles. Deus que permitiu que a nossa vida fosse curada através da vida deles. Então não tenha medo, procure sim um profissional. Procure sim uma ajuda médica, ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Procure também o seu descanso em Deus. Saiba que Deus ele tem um amor infinito e abundante para dar para todos nós. Ele não nos criou para que a gente vivesse nessa terra com depressão, com ansiedade, com pânico, com medo. Ele nos criou para que a gente fosse feliz. Então não aceita esse diagnóstico para tua vida. É uma doença, ela é uma doença grave, séria, precisa ser tratada. E às vezes você não tá passando por esse processo de depressão, nunca passou, mas pode ter alguém perto de você que tá passando por essa luta. E acredite, não é frescura, não é falta de Deus, é uma doença que precisa ser enxergada como doença, como ela realmente é. E o mais importante, essa pessoa precisa de atenção, precisa ser abraçada, precisa saber que ela é amada, que a vida dela tem importância. Então, permita ser esse instrumento de Deus na vida de alguém também. Assim como um dia eu precisei e eu tive esse instrumento de Deus na minha vida, você também pode ser esse instrumento de Deus na vida de alguém.